A paz do Senhor, querida igreja. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Eu quero ler convosco os versos 45 ao 52. Versos 45 ao 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Supliquemos ao Espírito Santo de Deus que ilumine os nossos corações e nos faça compreender tudo aquilo que for falado aqui. Amém? Em nome de Jesus. Estamos perante mais uma passagem do Evangelho de Marcos. Nós estamos caminhando. Eu não sei quando é que vou acabar, mas a gente vai caminhando. E esta passagem, meus amados irmãos, eu estou careca de pregar. Só que quando eu me propus a escrever mais este texto, eu pensei assim, bom, eu já preguei, mas eu não vou passar em vão. Nós estamos a aprender no Evangelho de Marcos. E pasme-se que eu fui aprender mais umas coisas novas. Amém? E é essas coisas que eu queria falar convosco. E este é o estudo número 27 do Evangelho. Vejam onde é que já vamos. 27 já. E este é Jesus andando sobre as águas. Para nós percebermos algumas coisas, nós temos que perceber que evangelho é este. Marcos, que era um discípulo de Pedro, foi de Paulo e depois de Pedro. Marcos, ele não conheceu propriamente Jesus, ele não andou com Jesus, ele andou com os discípulos de Jesus. E Marcos era um moço inteligente, era um moço que falava muito bem o grego, fluentemente o grego, e até pensa-se que as cartas de Pedro, que foi ele que as escreveu, Pedro ia ditando e ele ia escrevendo. E Marcos, quando estava com Pedro, ele ia perguntando a Pedro como era a vida do mestre. Ele ia indagando e ele escreve este evangelho para um povo, para a igreja de Roma. Nós sabemos que naquela época, no contexto desta época, Roma estava com uma cultura greco-judaica, greco-romana, que era a cultura grega, estava predominante na altura. Como hoje é o inglês, na altura era o grego. E havia os helenistas, que eram as pessoas que implementavam a cultura grega. Então Marcos está escrevendo para um povo que tinha uma cultura greco-romana, ou seja, tinham a cultura do pensamento, porque eles a Grécia, Atenas, intitulava-se
a capital do conhecimento, mas depois, mais grave ainda, tinham a cultura do poder, porque eles estavam debaixo do poderio romano. E Roma era, na altura, naquela época, a maior potência mundial. Então, estava a ser complicado para Marcos passar o tema deste Evangelho, porque o tema deste Evangelho é: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus vivo, encarnado, que andou sobre na terra. Jesus é aquele que detém toda a autoridade em cima, nos céus, na terra e debaixo da terra. Este é o tema da mensagem do Evangelho de Marcos. Ora, quem é que ele estava apresentando a Roma? Um carpinteiro, um judeu. Para já, Roma não gostava dos judeus, e os judeus não gostavam de Roma. Ele estava dizendo que Jesus era o rei, era o Filho de Deus, aqui na terra, para um povo que não gostava dos judeus. Pior ainda, carpinteiro, a profissão mais banal, mais normal que havia na época. Não era nada de especial. Jesus não era um general, Jesus não era um governador, Jesus não era um cônsul. Não, Jesus era um carpinteiro. Mas a gravidade não está aí. É que aquele que ele estava dizendo que é o Filho de Deus, que detém toda a autoridade na terra, ele morre com uma morte horrível, miserável, a pior morte que poderia haver naquela época, crucificado. Então veja que Marcos estava com um dilema. A vida de Marcos não estava facilitada. E ele escreve este Evangelho desta forma, rapidinho, concentradinho, sem muitos discursos, sem muitos detalhes. Porquê? Porque ele queria mostrar ao povo de Roma como, ou queria provar por obras ao povo de Roma, o Jesus, Rei, Senhor e Salvador. Então ele apresenta as obras de Jesus, as atitudes de Jesus. Bom, e nós já vimos para trás que Jesus tem a autoridade sobre os espíritos, sobre os homens, sobre as doenças, sobre os elementos, porque na mensagem anterior vimos que ele tem a autoridade sobre os elementos, ele multiplica os pães e os peixes, mas hoje chegamos a um outro tipo de autoridade, a autoridade sobre as leis cósmicas, para você perceber. Eu fui pesquisar um pouquinho, lá para os campos da ciência, e eu descobri que todo o sistema solar, ele é regido por um grupo de leis. A lei física, a lei mecânica, a lei da relatividade, ou seja, todo o sistema solar, tudo isto está sustentado por uma quantidade de leis. Bom, hoje vamos ver que Deus, Jesus, tem autoridade sobre todas essas leis. Amém? O Evangelho de Mateus, que é o Evangelho paralelo, esta passagem só é contada em João, Marcos e Mateus. Lucas não contou esta passagem, não narrou esta passagem, mas o Evangelho de Mateus é um pouquinho mais rico do que Marcos, mas Mateus era bem assim, Mateus gostava de falar mais. Mateus era um publicano, era um homem de contas, era um matemático, então é exatamente como igual a Lucas, era um homem de ciência, então eles gostavam de colocar mais alguns detalhes. Marcos não achou por bem, possivelmente até foi Pedro: não metas lá isso, esquece lá que eu andei sobre as águas, não metas. Só Mateus é que conta que Pedro andou sobre as águas. Pedro saltou fora do barco. Ora, eu estou a falar assim, se calhar até foi, né? Eu não sei se foi, mas se calhar até foi. Como ele era o discípulo de Pedro, e ele estava perguntando a Pedro, Pedro disse: não metas já nada disso, porque depois vão dizer que eu estava a afogar e tive pouca fé e tudo. Não metas nada disso. Estou a brincar, mas se calhar até foi. Pronto. O que é certo é que Marcos não conta. Podia ter contado, mas não conta. O que Marcos quer aqui enfocar é a autoridade de Jesus sobre as leis
cósmicas. As leis cósmicas. Esta narrativa, ela divide-se em 4 partes distintas. Mas para nós percebermos porque é que logo esta passagem começa que logo a seguir compeliu. Compeliu é ordenou. É uma ordem, mas é uma ordem. Este compeliu não é uma ordem de meiguice, não. Ele obrigou mesmo. Ele assim, vão, acabou, não há conversa. Isto porquê? Então lá vai, através do Evangelho de Mateus, que nos narra um pouquinho mais porque é que Jesus estava aborrecido. Porque Jesus aqui estava aborrecido. Jesus estava chateado. Jesus estava zangado. E por isso é que ele os compeliu. Porque o Evangelho de Mateus, se você quiser abrir lá em Mateus 14, comigo rapidamente, você vai perceber porque é que Jesus estava zangado. Jesus também se zangava. Amado irmão, é porque você não lê a Bíblia. Porque Jesus zangou-se várias vezes. Jesus não é o amorzinho. Perdão, não é Mateus, é João. João é que nos vai dizer, João capítulo 6. João vai nos explicar porque é que Jesus estava zangado. João capítulo 6, no verso 14, perdão, vamos ler João 6,13, para você perceber porque é que Jesus estava zangado. Diz assim pois o fizeram, João 6,13, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olhe para mim. A Bíblia escreve aqui profeta. Mas o que eles quiseram dizer não era profeta. Este é o rei, é o Messias prometido que havia de vir ao mundo. Este é o nosso libertador, este é o nosso general, este é o administrador do reino de Israel. Foi o que eles quiseram dizer. E Jesus, verso 15, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de o arrebatar para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E a passagem parece que acaba aqui, mas ela não acaba, porque em Marcos diz, logo a seguir a quê? A Jesus ter vindo de orar, porque os discípulos ficaram na coscovilhice. Entenda isto. Os discípulos ficaram, pois é mesmo, olha, vocês têm razão, é o Messias prometido, é o Rei. E Jesus estava orando. Jesus possivelmente estava dizendo, Pai, retira de mim esta gente, que eu estou cansado, eles não me entendem. Eu falo e eles não me entendem. Eles só querem os seus benefícios próprios. E neste entretanto, logo a seguir, Jesus vem e encontra os seus discípulos na coscovilhice, entrando na mesma conversa que o povo. E eu entendo isso. Porquê é que eu entendo isso, pastor? Porque no verso 35 diz assim, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Estavam com o coração endurecido. O coração dos discípulos estava exatamente igual àquela multidão. E Jesus aqui agora aborreceu-se, porque ele, quando chega, ele olha para aquele trabalho e diz, meus amados, rua, vão para o barco. Compeliu, obrigou. Você entendeu agora? A passagem é maravilhosa, mas você vai entender mais. Então, neste entretanto, os discípulos devem ter ficado a olhar para o mestre, mas agora, no fim de termos servido 30 e tal mil pessoas, estamos cansados, mestre. E ele novamente, já. Entrem no barco e vão para Betsaida. Eu já lá vou ter convosco. Se você olhar para o mapa de Israel,
Os discípulos estavam aqui quando foi a primeira multiplicação. Isto aqui é o lago de Nazaré. E os discípulos estavam aqui. Jesus queria ir para Cafarnaum, que é aqui, mas Betsaida é aqui. Portanto, Jesus diz, daqui para aqui vão sozinhos, que eu já vou ter convosco. E Jesus poderia depois fazer o trajeto por aqui, por ele a margem, até chegar a Betsaida. Bom, os discípulos entram no barco, Jesus vem, está a ver? No verso 45, adiante para o outro lado da Betsaida. Fiquem lá em Betsaida, que eu já lá vou ter convosco. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu novamente ao monte para orar. Jesus foi orar 2 vezes. Amém? A primeira vez quando fugiu da multidão e agora voltou, despediu os discípulos, despediu a multidão e volta novamente para orar. Jesus se isolou. Nós estamos aqui a falar de um homem de um Deus que era homem. Eu entendo nesta passagem que Jesus foi para o monte para orar, para desabafar com o Pai. Ele estava cansado já das pessoas. Meu amado irmão, convenhamos. Qualquer um de nós que investe tempo em ensinar alguém e depois que ao final de algum tempo vê que ele não aprendeu nada, como é que você fica? Boas, será que é ele que é cana rachada mesmo, ou será que fui eu que não consegui me exprimir? Algo acontece dentro de nós e Jesus precisou de isolamento. Está nos versos 46 e 47. E ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Ele estava sozinho em terra. Verso 48, ele está aqui, algo que nos informa, e é Marcos o único que informa este pequeno detalhe, mas não é um pequeno, grande detalhe. E, verso 48, vendo-os em dificuldade a remar. Olhe para mim. Entendam que algo que se passa aqui. Existem muitas coisas que se fala acerca desta passagem. Existem uns que dizem que foi Deus que fez de propósito e levantou aquela tempestade e aquele vento. Existem outros que dizem que não foi nada disto que aconteceu, isto foi os discípulos que ficaram aborrecidos com Jesus, então aquilo foi tipo uma fábula, uma lenda. Existem outros que dizem que Jesus não andou sobre o mar porque existia um caminho de pedras até ao lugar onde o barco estava. O que é certo é que naquela zona onde eles estavam, normalmente acontecem tempestades destas. Porque o mar da Galileia, ele está ao final de um conjunto de montanhas que vem lá do Monte Hebron, ou do Monte Hermon. E quando o vento sopra arrefecido pelo gelo das montanhas, ele passando por aquelas colunas, ele vai afunilando e chega lá e levanta grandes vendavais de vento. Diz aqui que é vento. Não era uma tempestade de mar, era uma tempestade de vento. Entende? Uma tempestade de vento. E o vento levantava o mar, logicamente. Os discípulos, eles sabiam em que mar estavam navegando, porque eles eram pescadores profissionais. Possivelmente este barco era de Pedro. Ele conhecia bem o barco, ele conhecia bem a zona, porque ele era pescador. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Eles sabiam que poderiam estar sujeitos a este tipo de situação. Certo é que Jesus estava lá em cima vendo e ele continuou vendo e orando. Eu já vou explicar porquê.
Quando Jesus achou que era a hora, eu já vou lhe dizer qual foi a hora que ele foi, ele veio andando sobre o mar, cerca de quase 3 quilómetros, mediante mais ou menos na posição do mapa que eu fui lá marcar, são quase 3 quilómetros. E diz aí Marcos, no verso 48, e queria-lhes passar a dianteira. E queria-lhes passar a dianteira. Isso diz alguma coisa, meus amados irmãos? Não diz nada, para não? Mas aqui Jesus cumpre mais uma profecia. E queria-lhes passar, e queria-lhes tomar quer dizer passar à frente. Em Êxodo, Deus passou à frente do povo. Deus passou à frente do povo. Eu não lhe vou dizer agora onde é que está o versículo, mas depois, se calhar até marquei aqui, não me lembro já. Bom, ele passou ao lado de Deus, caminhando, e no verso 49, eles vendo, porém, andar sobre o mar, pensaram que tratasse um fantasma. Isto não é nada de normal, porque naquele tempo os judeus eram muito supersticiosos. Foi um fantasma. É claro que eles pensaram logo tudo. E gritaram, e não havia lá senhoras dentro do barco, era tudo homens, machos, de barba rija. E gritaram. Ficaram aterrados à vista dele. E no verso 50, mas ele logo lhes falou e disse, tendo bom ânimo, sou eu, não temais. Tem significado muito grande estas palavras de Jesus, tendo bom ânimo, sou eu, não temais. De seguida, ele dá o livramento aos seus discípulos, como? Subindo para o barco. Verso 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Se calhar na sua Bíblia está pasmados. Atônitos. Porquê? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Esta é a passagem. Esta é a passagem tal qual Marcos nos narra. Mas o que é que nós podemos aprender com esta passagem? O que é que nós podemos perceber e compreender com alguns pontos desta passagem? Em primeiro lugar, nós percebemos que Jesus só intervém quando Ele quer. No seu tempo, no seu espaço e na pessoa que Ele quer. Existem muitos, meus amados irmãos, que começam decretando, eu profetizo, eu decreto, eu declaro, eu ordeno. Mas nós aqui claramente vemos um Jesus que está operando no momento dele, no espaço dele, no tempo dele. Porque no verso 48, o barco estava, no verso 47, o barco estava no meio do mar, e ele estava sozinho em terra, e no verso 48 diz, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Parece que não diz nada, mas se você voltar para trás novamente, Jesus compeliu os discípulos a navegar e ainda era dia. Olhe para mim, o dia aqui, no contexto judaico, o dia começava das 6 da manhã às 6 da tarde. E a noite começava das 6 da tarde às 6 da manhã. Só que, no período do dia, os nomes eram horas do dia. Primeira hora, segunda hora, terceira hora e assim sucessivamente. Então você tem que compreender, a primeira hora do dia era às 6 da manhã. E andava sucessivamente de primeira, segunda, terceira, até que chegava à 11ª hora, a 12ª hora, que era 6 da tarde. Quando chegava às 6 da tarde, passava 6 e 1 minuto, já deixava de ser hora, começava a ser vigília. Só que a vigília era compreendida de 3 em 3 horas, ou seja, a primeira vigília da noite era das 6 da tarde às 9 da noite.
A segunda vigília da noite era das 9 da noite à meia-noite. Está-me a acompanhar? A terceira vigília era da meia-noite às 3. A quarta vigília era das 3 às 6. Jesus foi à quarta vigília, 12 horas depois. Amém? Foi no tempo dele. Mas ainda mais bonito é que o único evangelista que fala sobre isto, ele diz que, vendo-os em dificuldade, Jesus estava lá em cima no monte, orar, sim ou não? E no lugar onde ele estava vendo aquilo que se estava passando cá embaixo. Ai, mas que Deus tão cruel. Às vezes cruel é você, que não entende os pensamentos de Deus, nem pode entender. Existe um propósito para tudo. Deus tem um propósito. E esta é uma lição muito importante para nós. Para aqueles meninos que não podem esperar, tem que ser para já, pastor. Tem que ser para já. Se não for para já, eu morro. A outra estava a dizer, Deus dá-me um filho, senão eu morro. Deus deu-lhe um filho e ela morreu. Pronto, já está. Qual é o problema? Deus muitas vezes faz coisas dessas, aos apressadinhos. Em primeiro lugar, você devia pensar assim: estes discípulos realmente eram mesmo cabecinhas ocas. Jesus não disse, passem para o outro lado. Disse ou não disse? Então eles iam debaixo da ordem de quem? Daquele que tinha multiplicado pães e peixes. Então se Jesus disse, passem para o outro lado, se eu vou pela ordem de Jesus, o mar pode abanar. Mas eu morrer não vou. Porque eu vou passar para o outro lado. Amém? Uma lição que nós temos que começar a aprender é que debaixo das ordens de Jesus o tempo não importa. Porque Ele vai atuar no tempo dele. Ai, Jesus está dormindo, não me vê. Está como os discípulos já, olha, ele está dormindo, anda atrás do barco, com a cabeça numa almofada. E não se importa que a gente morra. Muitas nós cristãos, nós dizemos isso. Deus deixou-se de importar connosco. Não, Ele está vendo. Você só tem que remar. Vá remando. Não se importa que você não vai morrer. Vá remando. Em segundo lugar, claramente Marcos me ensina que Jesus é o Deus de Israel. Como assim, pastor? Não percebi. Se você for para o Velho Testamento, quem é que movimentava os mares? Quem? Quem é que abriu o Mar Vermelho? Quem é que abriu os rios, o Rio Jordão por várias vezes? Quem? Deus. Ora, Jesus anda sobre o mar, quer dizer que Jesus tem poder sobre o mar. Jesus entra para o barco e o mar se acalma, quer dizer que o poder, Jesus tem autoridade sobre o mar. Então, o único que tinha autoridade sobre o mar no Antigo Testamento, e estamos a falar de judeus que sabiam muito bem o Antigo Testamento. Na cabeça daqueles judeus, daqueles discípulos, quando Jesus anda sobre o mar e quando Jesus entra para o barco e ele para, eles tinham que dizer, é Deus. Então Marcos está mostrando aqui àquele povo de Roma que este Jesus é o Deus de Israel, em carne humana. Mateus diz que, lá no finalzinho, diz que os discípulos o adoraram, quando ele aquilo tudo acalmou, quando Pedro já entrou com ele para o barco, e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas também demoraram um bocadinho para compreender isso. E outra coisa espantosa, compreenda uma coisa, isto vai ao encontro daquilo que eu lhe disse há bocado, acerca de nós aprendermos mais um bocadinho daquilo que somos e daquilo que estamos fazendo. Existem muitos que dizem que os milagres de Jesus, que são estrondosos, extraordinários, sensacionalistas,
Se não for um milagre que consiga movimentar toda esta sala, consiga me arrebentar com os ferros destas vigas, já não é milagre. Você nunca ouviu dizer isso? O milagre tem que mexer cadeiras, tem que ser coisas assim desse género. Mas Jesus operou este milagre, só os discípulos é que viram. E você vê aqui que não há sensacionalismo de Jesus. Jesus não disse, olha, prepara aí as selfies, preparem aí as câmaras para me fotografar, eu andando sobre as águas, olha eu aqui andando sobre as águas, olha eu aqui. Jesus não fez nada disso. Jesus andou, foi ter com os discípulos, entrou para dentro do barco, vamos embora, vamos para Cafarnaum, temos mais que fazer, há mais trabalho a fazer. E ninguém viu, só os discípulos é que viram. Este talvez seja o milagre mais extraordinário que Jesus operou. Porque vai envolver muita coisa. Envolve muita coisa. Não é só o facto de eu andar sobre as águas. É que isto envolve muita coisa. Os cientistas estão fartos de estudar e não conseguem chegar a uma resposta. E ele opera, se calhar, o milagre mais extraordinário somente na presença dos dois. Não quer cá mais ninguém. Aprendam quem eu sou, vocês. Amém, igreja. Porquê é que ele faz isto? Porquê é que ele andou sobre as águas? Porquê é que Marcos nos narra desta forma tão enfática? Para mostrar que só ele tem autoridade e poder sobre as forças da natureza e sobre as forças cósmicas. Porque Jesus interfere aqui com várias leis, mais de quase uma dezena de leis. Jesus interfere com as forças da natureza porque o vento vinha descendo do monte. Você está entendendo? O vento vinha descendo do monte. O vento tem que fazer o trajeto dele. E Jesus entra para o barco e o vento para. Jesus entra para o barco e a água aquieta. Mas isso aqui foi um milagre. Na verdade, Jesus operou aqui Na verdade, ele operou 3 milagres. Comandar as forças da natureza, comandar as leis físicas cósmicas e ainda deixou que Pedro andasse sobre as águas. Na verdade, foram 3 milagres. Mas o que é que o Velho Testamento nos diz? Que só Deus tem poder sobre as águas. Temos o caso da abertura do Mar Vermelho. Moisés passa com o povo. Temos o caso de Josué passar por meio do Jordão, do Rio Jordão. Temos o caso do livro de Jonas, onde Deus acalmou as águas assim que Jonas entrou na barriga do peixe. Se quiser abrir comigo uma passagem linda, Salmo 107, você vai ver. Isto é tudo passagens que os discípulos conheciam. Salmo 107, verso 28 e 29. Salmo 107, verso 28 e 29, o que é que diz? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e andaram e cambalearam. Salmo 107, 28 e 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, e fez cessar a tormenta. Tormenta é o quê? É vento. E as ondas se acalmaram. Deus aqui tem poder sobre o vento e tem poder sobre as ondas. Mas se você for ao livro de Jó, um bocadinho atrás, capítulo 9, Jó também sabia quem era o seu Deus. Jó, capítulo 9, verso 8. Diz assim: e quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar.
Então Marcos está-nos aqui mostrando que Jesus, ao operar este sinal, ele está claramente falando aos discípulos, falando através da boca de Marcos ao que é o povo lá em Roma, e falando hoje através da boca do pastor João a este povo aqui em Olhão e a todos quantos me ouvem, que Jesus é Deus. É Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele provou ser o próprio Deus. Jesus desafiou todas as leis, a lei da relatividade, a lei da gravidade, a lei da mecânica. O que é que diz estas leis? Que toda a massa composta, a matéria composta por uma massa, ela sendo colocada sobre água, ela cai. É por isso é que se você não souber nadar como eu, afunda-se. Há uma lei destas que eu não tenho. Eu não consigo ficar lá em cima. A lei da relatividade, que é a comparação de massas. A lei da gravidade, que é, se não houver pressão zero, as coisas caem. Então Jesus, o que é que ele fez? Desafiou todas as leis cósmicas. Todas as leis naturais. Mas em terceiro lugar, ainda existe mais ainda. Se você ainda não percebeu até agora, ainda há mais para nós aprendermos. Ele fala, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Parece que isto é normal, parece que isto não tem nada de especial, esta fala de Jesus, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em primeiro lugar, quem foi a primeira pessoa que disse a alguém, tende bom ânimo? Deus. Deus sempre disse aos seus, aos profetas, aos grandes homens, aos reis, a Josué, tende bom ânimo, vai em frente, confia em mim, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te suporto, eu te coordeno, eu te ensino, eu te guio, eu te instruo. Tende bom ânimo. Primeira forma foi essa. Segunda forma, sou eu. Olhe para mim, ninguém ainda hoje, no século XXI, você vai a Jerusalém, você não ouve a expressão sou eu, ou eu sou. Porque quando Deus se revelou a Moisés e disse, vai, desce, porque eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés perguntou, e eu vou em nome de quem? E Deus diz, o eu sou te enviou. O eu sou, Yahvé, Yahweh. É o nome de Deus, é o nome de Deus. Assim como você tem um nome próprio, este é o nome de Deus, Yahweh, Yahvé. Eu sou eu. E Jesus diz, sou eu. Como quem diz, Yahweh, Yahvé, está-te a dizer, não temas, tem bom ânimo. Não temais, não tenham medo. Porque o medo é contrário da fé. A primeira coisa que aconteceu face ao pecado foi o medo. Adão e Eva esconderam-se, tiveram medo. Então Jesus está aqui a dizer, tenham fé, confiem. Jesus se apresenta como o próprio Deus. Ele podia ter dito uma outra coisa qualquer. Ele podia ter dito, por que estão aí cheios de medo? Tenham calma. Não é? Ele podia ter falado de uma outra forma para os discípulos. Mas ele empregou termos que eles percebiam bem. Eles percebiam quem é que estava ali andando sobre as águas. Eles tinham que perceber com estes termos em hebraico
Eles tinham que perceber que era o Deus de Israel que estava ali ao lado deles. Mas mesmo assim, ainda o Pedro ainda disse, se és tu, se és tu, manda-me que eu vá. Amém? Por isso é que Jesus disse, homem de pouca fé. Mas porque eu penso uma coisa, se Pedro tinha pouca fé, que fé é que tinham que eles ficaram dentro do barco? Muita fé, não é? Mas Jesus diz, porque duvidastes, homem de pouca fé. Pastor, mas o homem teve fé. Claro que teve fé, mas quando Jesus diz, homem de pouca fé, é porque antes ele já tinha dito, eu sou eu. O eu sou está aqui. O Yahweh, o Deus de Israel. Amém? Você está a perceber? Interpretar a Bíblia é maravilhoso. Maravilhoso. E porquê é que Jesus teve que falar desta forma? E porquê é que Jesus teve necessidade de falar com eles desta forma? Porque Jesus conhece o interior dos nossos corações. E no verso 52 ele diz, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Escute, não foi só os discípulos que não compreenderam, ninguém compreendeu o milagre dos pães. Se você ler João 6, você vai ver que Jesus disse, vocês vêm porque comeram pão. Vocês vêm por causa do pão. Não vêm por causa do Jesus. Vocês não vêm por causa do pregador. Vocês vêm por causa do pão. E hoje os pastores das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, deveriam começar a dizer ao povo, vocês não vêm por causa de Deus, vocês vêm por causa da bênção. Vocês vêm por causa do milagre. Sabe porquê? Porque têm o coração endurecido. Vocês não compreendem o que está passando. A única vossa compreensão é vidas libertas, corpos sarados, curados e prosperidade e mais nada. Mas o Deus, o eu sou, não interessa. Amém, igreja? É isto que Jesus está dizendo. Quem conhece a Jesus e quem tem intimidade com Jesus não tem razão para ter medo. Eu não estou aqui a dizer que a vida muitas vezes não mete medo. Mete. Claro que mete. Mas existe alguém sobre o qual nós estamos debaixo de ordens. Então a minha vida pode abanar, o meu barco pode abanar, eu posso ir quase a naufragar, mas a minha cabeça, o meu coração tem que estar firmado no Yahweh, no eu sou, naquele que me enviou, naquele que me mandou. São lições importantíssimas que nós tiramos com esta passagem. Quais são as aplicações deste texto com 2000 anos? O que é que eu posso retirar daqui para mim hoje, para esta manhã? Em primeiro lugar, eu tenho que começar a analisar a minha incredulidade face à divindade de Jesus. Muitas vezes sai da boca dos cristãos de orações em nome de Jesus. Que, meu irmão, é de bradar aos céus. Utilizam o nome de Jesus para tudo. Para tudo. Tudo serve. O nome de Jesus serve para tudo. Faz de conta que é aquela banha da cobra que se vende lá, vendia-se nas feiras, nos ciganos. Aquela banha da cobra, aquela pomada, dava para todas as doenças. Que o curava tudo. Assim é o nome de Jesus. Dá para tudo. Nós estamos a tornar-nos incrédulos face à divindade de Jesus. Eu estou aprofundando-me mais acerca da teologia reformada. E eu estou começando a analisar hoje que as igrejas ditas evangélicas, não é as igrejas cristãs,
Porque, repara, o espiritismo é considerado cristão. Os neopentecostais são considerados cristãos, o adventista é considerado cristão, as testemunhas de Jeová são consideradas cristãs, o kardecismo é considerado cristão, a Igreja Católica é considerada cristã. Portanto, eu não falo em igrejas ditas cristãs, eu falo em igrejas ditas evangélicas, as ditas protestantes. E eu estou a ver, a incredulidade do povo está a ser tão grande que já não há sentido de sagrado, já não há sentido de divino, já não há sentido de respeito, já não há sentido de temor. Faz-se tudo dentro do culto, fala-se de tudo dentro do culto e não damos valor à divindade de Jesus. Não damos valor à palavra de Jesus. Mas pastor, não é preciso palavra para haver milagre. Quem é que disse isso? Se a manifestação do Espírito é através da palavra, o Espírito só se manifesta pela palavra. É por isso que Jesus só operou milagres a seguir à palavra. Eu acho que não me lembro de nenhum milagre que Jesus tenha feito sem palavra. Pastor, ele mudou a água em vinho, mas ele falou primeiro. Mulher, não é chegada a minha hora. Ele já aí pregou. Pastor, ele foi lá ao tanque de Betesda, mas ele pregou para o homem. Pastor, ele operou o milagre na mulher samaritana que converteu Samaria, mas ele pregou para a mulher. E hoje, meus amados irmãos, não se dá valor à pregação, não se dá valor à palavra. Jesus falou e as pessoas não perceberam. Por isso é que ele teve que dizer: vocês só vêm a mim por causa do pão que parece. Porque se soubessem, vocês queriam comer deste pão. Oh, amado irmão, quem é Jesus para si hoje? Quem é Jesus para si? Eu estava escrevendo não, que já tinha escrito este sermão, mas eu alterei o sermão. E houve uma lágrima que me correu para a cara abaixo. Sabe porquê? Porque se você for responder, se você me for a responder quem é Jesus para si, eu se calhar chego à triste conclusão que você não é salvo. Amém, igreja? Quem é Jesus para mim? Ele para mim tem que ser o Rei, o Senhor e o Salvador. Ele não pode ser só o Rei, nem pode ser só o Salvador. Ele tem que ser o Senhor, o Rei e o Salvador. Eu tenho que, como Rei, eu tenho que o coroar. Eu tenho que louvá-lo. Eu tenho que exaltá-lo. Como Senhor, eu tenho que o respeitar. Eu tenho que seguir a sua ordem. Como Salvador, eu tenho que o adorar. Oh, Madre, quem é Jesus para nós hoje? O que é que nós andamos fazendo? Existe uma grande diferença entre conhecer e reconhecer. Como assim, pastor? Não estou a perceber. Os discípulos conheciam Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. É um fantasma. Muitas vezes nós andamos nas igrejas e eu já ouvi tanta coisa, são 31 anos, já vou caminhar para 32. E infelizmente existem muitos testemunhos de colegas meus pregadores que estão na mesma situação que eu. Nós pregamos na igreja, em casa, nos amigos, no trabalho. Pregamos, falamos, ensinamos. E quando menos paramos nós
analisamos que não pregamos nada. O mundo inteiro sabe, todo o mundo sabe quem é Jesus Cristo. Todo o mundo. Os hindus sabem, os cristãos sabem, os muçulmanos sabem, as religiões místicas e ocultas sabem quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus. Mas a minha pergunta é esta: você reconhece Jesus na sua vida? Você reconhece Jesus no seu andar? Você reconhece Jesus no seu dia-a-dia? Se Ele passar ao seu lado, você sabe que Ele está. É por causa disto é que se torna muito difícil, porque eu o conheço, mas não o conheço. Torna-se muito difícil chamá-lo para dentro do meu barco quando eu estou aflito. Porque eu não reconheço Jesus, a minha primeira reação é ser eu a resolver os meus próprios problemas. Porque a Bíblia, pastor, não resolve nada. A Bíblia é um livro. Tem 2000 anos, não tem 2000 anos de escrita, mas tem, se nós fizermos as contas, tem 1600 e qualquer coisa anos de escrita. Mas são livros com 5 ou 6 ou 7 mil anos. Pastor, esse livro não me resolve nada. Sabe porquê? Porque você não reconheceu Jesus ainda. Porque o Jesus da Bíblia, o Jesus daqui que andou sobre as águas, Ele está ao seu lado. Você que não vê, porque você está na quarta vigília da noite. Está escuro. Mas se você soubesse mesmo quem era Jesus, você tinha a confiança que a qualquer momento a coisa muda. Você sabe porque é que o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria? Os discípulos estavam chorando de noite, mas pela manhã, quem é que chegou? Jesus Cristo. Amém, igreja? É tão importante. Mas por outro lado também tenho outro dilema. Eu tenho outro dilema. Eu vou dizer, não tenho problema nenhum, e você sabe que eu sou um historiador, eu gosto de estudar, eu gosto de analisar, eu gosto de pesquisar. Estou pronto a comprar mais 2 Bíblias aí. As que eu tenho ainda não me chegam. Já consegui introduzir um programa no meu computador, que é o eSword, que tem comentários, tem comparações, tem isto, tem aquilo, tem... Você nem sabe o que é que eu lá tenho, para que eu consiga perceber aquilo que está aqui escrito, qual é o sentido das palavras. Mas eu vou lhe dizer hoje, só a doutrina não basta. Só a doutrina não basta. Os discípulos tinham doutrina? Tinham ou não tinham, meu amado? Estamos a falar em 2 anos de ministério de Jesus. Meu amado, eles conheciam Jesus como ninguém. Se calhar conheciam melhor Jesus que a própria Maria. E então, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que o coração estava endurecido. Só a doutrina não basta. Você tem que abrir o seu coração, você tem que se entregar, você tem que se deixar levar. É para passar para o outro lado, então é para passar para o outro lado. Preciso de fé. Se você hoje está pensando que a tempestade está durando muito tempo, pense uma coisa: Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo incessantemente pelos seus. Aquilo que Ele estava fazendo no monte, vendo os discípulos a remar, é o que Ele está fazendo agora, sentado à direita de Deus. Amém? Nada passa no oculto. A Bíblia diz que Ele conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba e permita.
Deixa que eu lhe pergunte uma coisa. Eu vou terminar com isto. Lembrei-me agora, de repente, lembrei-me disto, não está no sermão. Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Sabe? Você conhece a sua cabeça por fora? Então por que é que nós queremos entender o que está dentro da cabeça de Deus? Se eu não consigo saber o que é que está aqui fora, como é que eu quero saber aquilo que está dentro da cabeça dele? Se ele me está dizendo, vai, atravessa, por que é que eu estou questionando? Por que é que eu estou perguntando? Porquê? Mas porquê? A única atitude que eu tenho digna daquilo que ele é na minha vida é para ir, então vou. Quero lá saber do vento ou do mar. Ele mandou, eu vou. Faça assim com a minha mão, faça assim com a sua mão assim. Faça lá assim, faça. Mexa lá a sua mão. Mexa. Você consegue saber como é que você mexe a mão? Você consegue saber qual é que é a complexidade que envolve estes movimentos da mão? Isto envolve cérebro, isto envolve nervos, isto envolve ossos, isto envolve pele, isto envolve impulsos eletromagnéticos. Você que sabe explicar porque é que você mexe a sua mão assim? Não sabe, pois não? Então não tente explicar o movimento da mão de Deus. Ele mexe como Ele quer, no tempo que Ele quer, aonde Ele quer e a quem quer. Ele está-te falando hoje. Não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Que Deus nos ajude a compreender isto. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a de uma vez por todas começarmos a compreender quem é Jesus Cristo. Aquele que no princípio era o Verbo e sem Ele nada daquilo que foi feito se podia fazer. Numa época tanta mídia social, tanto movimento, tanto... Ainda continuamos a ser como Pedros. Se és tu, manda-me ter contigo. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude.